E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D. O vídeo de hoje dando continuidade à nossa parceria com a WR Kits e a Systec para lhes trazer algumas aplicações práticas com microcontroladores PIC, vamos dar continuidade ao projeto do termostato. Está quase lá, quase no final do projeto. Hoje nós estaremos demonstrando para vocês a montagem do 16F628A Standalone, diretamente sobre a protoboard, junto com o restante do circuito, de modo a eliminar o uso da Paradox. Então este circuito final poderá ser adotado para a confecção de uma PCB, para desta forma desenvolver um termostato standalone, que vocês podem utilizar em diversas aplicações. Também neste vídeo demonstraremos o uso deste mesmo microcontrolador com as duas configurações do oscilador interno, 48 kHz e 4 MHz. E veremos também as diferenças da adoção e como efetuar a troca da frequência do oscilador interno. Este vídeo é um oferecimento da Systec. Acesse o site systec.com.br, o link está aí na descrição do vídeo. A Systec fornece equipamentos para laboratório dos mais variados, desde multitestes até osciloscópios e analisadores lógicos, galera. Acessem aí o site e verifiquem o que eles têm disponível para vocês adquirirem e incrementarem os seus laboratórios. Por exemplo, podemos ver aqui os geradores de função da Systec. Temos o gerador 4001A da BK Precision, o mesmo gerador que utilizamos aqui na Bobsim P&D, e gravamos um vídeo na semana passada testando o relé. Então é um ótimo equipamento, um dos melhores custo-benefício que irão encontrar aí no mercado e dificilmente encontrarão esse mesmo equipamento com um preço mais em conta. Então acesse agora mesmo o site da Systec. Quem sabe este é o momento de realizar aquele investimento no equipamento que lhe faltava. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, vamos dar uma olhada então hoje na montagem em protoboard do 16F628A. Temos aqui então a montagem já realizada. Estamos utilizando um 7805 como regulador de tensão. Aqui então está entrando a tensão que vem da fonte de bancada. A fonte de bancada está setada neste momento para 6 volts. Este regulador suporta tensões de até 36 volts em sua entrada, mas o interessante é que utilize a tensão mais próxima possível, entre 6 até 36 volts. Então, quanto mais próxima for essa tensão, melhor vai ser, pois a dissipação térmica em cima dele vai ser menor e também o consumo elétrico acaba sendo reduzido. Por isso estamos utilizando 6 volts na alimentação. Aqui, então, temos a alimentação de 6 volts entrando no pino número 1. O pino número 2 é o terra, ele é compartilhado com o terra da fonte e o terra utilizado pelo microcontrolador. E o pino número 2, ele é a saída já regulada, 5 volts que está indo por este fio, esse condutor roxo. Então aqui temos o 628A já conectado na protoboard. Este fio laranja, ele é o MCLR e vai conectado também ao PIC Kit, ao primeiro pino do PIC Kit. E ele está então ligado ao pino número 4 do microcontrolador, que vai a um resistor de 10K. Esse resistor de 10K ele está ligado a VCC, pois o MCLR é o reset e ele funciona em nível lógico baixo. Então ele reseta sempre que possuímos 0 no pino número 4, portanto necessitamos polarizar com VCC. Aqui o pino número 11 ele é o RB5, vamos utilizar para alguns testes de performance com o microcontrolador posteriormente. O pino número 12, esse pino ele é o PGC e ele vai ligado lá no PIC Kit também. E o PGD é o pino número 13. Então temos aqui no PIC Kit na ordem o pino número 1 é o MCLR, o pino número 2 ele é VCC. É importante que ele também seja compartilhado com o VCC da placa. O PIC Kit irá detectar se existe tensão já fornecido por uma fonte externa ou não. Isso coíbe aí alguns bugs na hora de realizar a programação. Eu tenho tido alguns problemas aí
quando não conecto este pino à placa. Mesmo a placa já tendo sua própria alimentação, o PicKit acaba não detectando o microcontrolador. Então é importante que ele seja conectado e seja setado lá na configuração do PicKit para que ele detecte se já existe alimentação na placa ou não. O pino número 3, então, ele vai a GND. O pino número 4 ele é o PGD. Observem que ele está cruzando aqui e vindo lá no pino número 3 do microcontrolador. E o pino número 5 do PicKit é o PGC, que está ligado lá no pino número 12 do microcontrolador. O pino número 5 do microcontrolador vai a GND e o pino número 14 do microcontrolador vai a VCC. 5 volts para este microcontrolador. Depois vamos realizar também alguns testes com ele em modo Low Power. Beleza, galera? É isso aí. Então agora vamos dar uma olhada no datasheet deste microcontrolador, pois vamos utilizar ele sem cristal. Observem aqui no datasheet que ele possui duas opções para cristal interno, né? Então o cristal interno dele, ele possui duas velocidades, sendo a velocidade padrão de 4 MHz e uma velocidade em modo Low Power de 48 kHz. Isso aqui pode ser alterado através de um registrador interno, certo? Então é bem legal isso aqui, é bem interessante. Esse registrador pode ser setado em tempo de execução, inclusive, né? Podem setar uma frequência diferente para cada ciclo de operação do microcontrolador. Nós não vamos ainda aplicar este conceito aqui nesses vídeos, mas é importante saber que isso aqui é possível alterar a frequência dele conforme o regime de operação, né? E vamos ver depois que isso aí poderia ser algo bem interessante, trazer alguns ganhos até mesmo neste projeto. Então, pessoal, agora vamos dar uma olhada como configurar isso aqui, lá na página 27 do datasheet, que no PDF é a página 29. Então aqui estamos, página 27. Observem que o registrador PC-ON, que é o registrador de endereço 8E, ele é responsável por configurar alguns parâmetros básicos do microcontrolador, entre eles o oscilador interno. No microC nós não temos uma forma de configurar a frequência do oscilador interno através da edição ali dos parâmetros do projeto. Vamos ter de fazer isso manualmente, ok? Por padrão, ele vai estar oscilando a 4 MHz. Então este PC-ON, esse registrador, estará com 1 no bit 3. Então o que nós vamos fazer? Nós podemos alterar isso daqui a partir do próprio microC. Antes de qualquer coisa, vamos aqui em Edit Project e alterem o oscilador Selection para INT-OSC, né? Oscilador interno. E é isso aí, o restante podem deixar no padrão, como está aqui, e deem o OK. No projeto eu comentei todo o restante do main, pois nós vamos utilizar isso aqui para fazer um teste, então não queremos nenhuma outra execução a não ser o que vamos fazer aqui, a não ser que vamos alterar aqui o nível lógico do RB5 para ver o desempenho do microcontrolador em seus I/Os, trabalhando com as diferentes frequências. Então, pessoal, aqui temos o registrador PC-ON. Para oscilar em 4 MHz, o bit número 3 deve estar em 1. Então é isso aí, alterado o bit número 3, né? 0, 1, 2 e 3. Lembrando então que sempre começa no bit 0. Podemos salvar e compilar. É isso aí, vou enviar para o microcontrolador através do PicKit. Então, pessoal, agora eu vou conectar aqui uma ponteira do osciloscópio, vou colocar a ponteira número 1 do osciloscópio no RB5. A outra ponta, né, o GND já está ligado aqui ao GND da placa e vocês já vão ter aí o osciloscópio na tela. Vou iniciar a gravação dele agora. Então, pessoal, aí está o osciloscópio vendo então a oscilação no RB5. Aqui podemos aumentar um pouco mais a escala e podemos verificar que a frequência de oscilação é de 2 kHz, né? Vai ser uma frequência muito parecida, um desempenho muito parecido com o uso do oscilador de 4 MHz externo. Então, esse daqui, né, esse uso com o oscilador interno de 4 MHz
é bem tranquilo para a aplicação que estamos desenvolvendo aqui, né? E esta será a configuração de oscilador padrão que vamos adotar neste projeto, mas também queremos dar uma espiada aí no desempenho com o uso do oscilador interno trabalhando em 48 kHz. Observem, tenho aqui do lado o multitest em modo de corrente, de análise de corrente em mA. Ele está medindo uma corrente no circuito de 13,87 mA. Não estamos utilizando o amperímetro da fonte, pois ele não possui tanta precisão assim, então não conseguiremos ver as pequenas alterações no consumo elétrico do dispositivo, certo? Então, com o oscilador a 4 MHz, temos uma corrente de 13,86 mA e um desempenho no I/O aí de 200 kHz em média. Agora vamos alterar para utilizar o oscilador interno chaveando a 48 kHz. Isso aí, vou enviar agora para o microcontrolador. É isso aí. Observem que houve uma queda bem sutil na corrente consumida, né? O multitest ele ainda está mensurando, né, essa queda. Observem que ela chegou a 13,26. Tivemos uma queda de 0,6 mA, né? Muito sutil, mas ainda assim temos uma queda. O desempenho do microcontrolador caiu bastante. Ela caiu na ordem de 100 vezes. Enquanto antes nós tínhamos 200 kHz aqui, agora nós temos 2,87 kHz. Então aqui é bem importante frisar, né, esse desempenho, essa queda de desempenho. Ela provavelmente será prejudicial para esse tipo de aplicação, né, para a aplicação do nosso termostato, uma vez que o DHT11 necessita de um timing bem preciso para a aferição dos níveis lógicos alto e baixo, uma vez que temos ali uma largura de pulso na ordem dos 24 microsegundos para detectar o zero e na ordem de 70 microsegundos para detectar o nível lógico alto. E isso então exige uma frequência de varredura bem maior por parte do sistema, né? Apenas ali 2 kHz não será o suficiente. Podemos ver aqui no próprio osciloscópio, podemos efetuar uma medição, né, do período. Então aqui está o período, ó, 346 microsegundos, né? Está o período deste sinal aqui, né? 346 microsegundos, o que é muito alto para conseguirmos então controlar o DHT. A única forma então de controlar o DHT nesse dispositivo aqui é utilizando o cristal trabalhando a 4 MHz. Então temos aqui duas opções. Uma delas é fazer o uso da alteração do clock de forma dinâmica, alterando aquele registrador, o PC-ON, antes de iniciar a leitura, a aquisição de dados do DHT e depois retornando para 48 kHz. Aí vocês vão olhar aqui para o multitest e vão dizer, pô, mas a alteração que temos de corrente ela não é suficiente, ela é muito baixa para todo esse trabalho, apenas 0,6 mA, né? Isso é muito pouco. Realmente é muito pouco. O que nós temos aqui que observar é que grande parte desse consumo não se dá apenas pelo microcontrolador. O próprio regulador de tensão, ele possui um consumo intrínseco pela própria dissipação térmica e também temos aqui na própria placa, né, consumos deste resistor aqui, como eu falei aqui, nesse resistor de 10K temos também uma corrente passando, né? Então quanto maior for esse resistor, por exemplo, o resistor de 100K aqui poderia ser substituído, já iria auxiliar na redução desta corrente consumida, né? Também os próprios I/Os eles vão consumir alguma corrente no seu chaveamento. Esse capacitor aqui ele consome alguma corrente, as capacitâncias de acoplamento, tudo isso consome quando estamos muito próximos assim de correntes baixas, né? Então, pessoal, nós podemos utilizar neste projeto inicialmente apenas o oscilador de 4 MHz. Não vai adiantar muito utilizar o oscilador a 48 kHz, pois, como já vimos, todo o restante do circuito à volta possui um consumo relativamente alto e não vai mudar muito para nós o consumo final. Agora vou descomentar todo aquele código que foi comentado no projeto e passar o código completo para o microcontrolador
e efetuar a ligação na protoboard com os demais componentes, e assim teremos o projeto completo. Então, pessoal, estamos aqui com o dispositivo todo montado na bancada. Então vamos dar continuidade aqui e vamos ver como ficou o projeto final, certo? A partir daquele modelo que apresentei na etapa anterior do vídeo, temos a adição do PIC standalone, sozinho, sem utilização da Paradox ao nosso dispositivo. Aqui estamos utilizando então uma configuração com oscilador interno de 4 MHz. Observem que adicionei também um dissipador de calor ao 7805, uma vez que o consumo de corrente acaba sendo elevado, podendo chegar a 650 mA. Ele aquece bastante, então para que não tenhamos flutuação na tensão que é fornecida, é importante a adição desse dissipador de calor. Também tem a adição aqui de um capacitor eletrolítico de 100 microfarads. Ele vai ajudar a eliminar qualquer ripple que possa existir no dispositivo devido ao chaveamento do próprio microcontrolador, pois quando ele chaveia suas saídas em determinada velocidade, ocorre um pico de corrente, ele puxa uma corrente um pouco mais elevada do circuito instantaneamente, e esse capacitor vai ajudar a fornecer esta corrente. Também temos aqui o capacitor de 100 nano para desacoplamento e eliminar ruídos de alta frequência provenientes de capacitâncias parasitas no circuito. Então agora vamos ver aqui a montagem, a conexão de todos os I/Os com a placa número 1, com a protoboard onde montamos todo o circuito do nosso termostato. Tem aí na descrição do vídeo um PDF contendo todo o circuito descrito. Então vocês podem acompanhar aí no PDF o circuito, a montagem do circuito, certo? Aqui no pino número 17 nós temos o RA0. O RA0 é o SCLK e ele vai ligado bem aqui na protoboard. Observem que o RA0, como já vimos lá no primeiro vídeo desta série, deste projeto, ele é compartilhado entre os 274HC595, sendo ele então o sinal de clock, certo? Temos aqui no pino número 1 do microcontrolador o RA2. E o RA2 ele é o pino de data, que também é compartilhado entre os 274HC595. Mais detalhes lá no primeiro vídeo desta série. Então, pessoal, aqui a grande diferença é que na Paradox estes pinos estão todos em sequência, eles foram colocados em um barramento lado a lado, o que não acontece no microcontrolador. Apenas teremos os pinos em sequência a partir do pino número 6, onde temos o RB0 até o RB5, que estamos utilizando para comunicação com demais elementos do circuito. Então temos aqui o RB0, que está no pino número 6. O RB0 é o chip select do primeiro 74HC, que comanda o dígito número 1. Então esse aqui é o enable do dígito número 1 do nosso display de 7 segmentos. Temos aqui então no pino número 7 o RB1, e ele está aqui no fio azul, vem até este ponto na protoboard. Ele é o enable do segundo 74HC595 que comanda o dígito 2. Aqui no pino número 8, nós temos o pino de dados, que é ligado ao DHT11. Então ele chega aqui no fio roxo, passa para este fio amarelo, que vai no pino do meio, pino central do DHT11. Aqui nós temos, no pino número 9, o botão 1, que chega neste fio cinza e vai vir aqui no condutor marrom para o push button número 1. E aqui do outro lado, no pino número 10, nós temos o RB4, que vai para o push button número 2. E o fio preto, que está no RB5, que é o pino número 11 do microcontrolador, ele está ligado então ao relé. E é ele que vai comandar o acionamento da carga, certo? Então é isso aí. Aqui vimos toda a montagem,
Temos aqui também os condutores vermelho e marrom, que recebem a alimentação VCC para o vermelho e 0, né, GND para o marrom, que provém também da outra plaquinha, recebendo a alimentação regulada a partir de 7805. E é isso aí. Eu vou ligar agora a outra câmera aqui com o osciloscópio para vocês verem o dispositivo inicializando. Isso aí, o osciloscópio já está aí na tela para vocês. Vou ligar a fonte. Prontinho, o dispositivo iniciando. E é isso aí. Vamos ajustar aqui a escala no osciloscópio e vamos conectar a ponteira número 1 ao pino de dados. Ajustamos a escala do osciloscópio e aqui nós temos então a comunicação com o DHT11, tudo funcionando corretamente. Observem que o LED já ligou, né? Ele está então em aquecimento. Vamos ajustar a temperatura. Observem que, ao ajustar a temperatura, o DHT11 desligou conforme o esperado, ele não está capturando temperatura. E vamos aqui colocar então uma temperatura de 20 graus e deverá desligar então o sistema de aquecimento, pois a temperatura está acima dos 20 graus. Isso aí, 23 já serviu, né? Vou botar aqui 21 então. Está lendo uma temperatura de 24 graus aqui na Bobsim PID e o LED está desligado. O relé então está desligado, não está efetuando a regulagem de temperatura. Aumentando então para acima de 24 graus, 26 graus, ele deve ligar o sistema de aquecimento conforme nós já vimos nos vídeos anteriores. E é isso aí. Ligou o aquecimento funcionando conforme esperado, DHT11 comunicando corretamente, né? Estamos vendo aqui no osciloscópio fornecido pela Systec. Acessem aí o site da Systec, né, galera? Eles têm os melhores preços aí do mercado e equipamentos de excelente qualidade. Verifiquem aí o site da Systec, o link está aí na descrição do vídeo. Então aqui está tudo funcionando, desta vez com o PIC Standalone, conforme havíamos comentado no vídeo anterior. E o consumo de corrente aqui está em 500 mA. Vamos ver se consigo virar aqui a câmera o suficiente para vocês verem lá na fonte. Então aqui dá para ver bem fraquinho, né? Por isso a fonte está um pouco longe, a câmera não consegue focar bem lá. Nós temos então uma corrente de 500 mA circulando neste circuito. E vocês verão que grande parte dela é provida do display de 7 segmentos. E nós vamos tratar disso no próximo vídeo. Vamos reduzir isso daí para menos de 10%. Vamos reduzir para algo na faixa dos 50 mA, quando o relé não está acionado, é claro. Então é isso aí, pessoal. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsim PID, em parceria com a Systec e a WR Kits. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like e compartilhar com os seus amigos. Isso ajuda pra caramba aí na divulgação do trabalho e no crescimento do canal. Para não perder os próximos vídeos, assine o canal da WR Kits e também curta sua página lá no Facebook. Não se esqueça de clicar aí na sinetinha no YouTube para receber as notificações em seu computador ou dispositivo móvel. Também passe lá no canal da Bobsim PID e assine o canal. Temos vídeos semanais onde também estamos apresentando estes mesmos projetos, só que voltados a Arduino. Então acesse lá, assine o canal da Bobsim PID e acompanhe os vídeos semanais lá no nosso canal. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.